Estamos agora meditando no livro de Números, em ordem cronológica, e todos os dias nós vamos extraindo da palavra de Deus o alimento diário para a nossa vida e como nós vamos nos comportar, Como que nós podemos agradar a Deus. Isso é importante. Lá em Salmos ele diz: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Então, como que eu posso saber como agradar a Deus? Está aqui a palavra dele, Quando eu medito e eu executo o que eu estou aprendendo, eu estou agradando a Deus. E aí, aquilo que eu peço a Deus acontece. Vamos pedir a direção de Deus? Senhor Jesus, eu te louvo e agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder meditar na tua palavra, nos encher com o teu espírito. E eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa que está nessa mesma fé, meditando e exercitando sua fé, lutando para se tornar um com o Senhor. Eu entrego essa meditação a ti, peço que o Senhor nos conduza em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, capítulo 12, versículo 1 diz: e falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. E disseram: porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Então, só recordando, Miriam e Arão são os dois irmãos de Moisés, irmãos mais velhos. Moisés foi o último filho do casal e ele então era o mais novo, mas foi através dele que Deus executou a saída do povo do Egito. E essa cusita, cusita, era uma nação. Então ela era uma pessoa de outra nação, outra nacionalidade. Ela estava ali inserida no meio daquele povo, do povo de Israel, mas ela não pertencia à nação de Israel. Mas ela abraçou a causa do povo de Deus. Então ela deixou a nação dela para ser da nação de Israel. E isso trouxe um incômodo, para os dois. Então, imagine, Miriam e Arão se reunindo, falando assim: olha, mas Deus só fala por ele? Que Deus fala com a gente também. Quer dizer, aquela sensação de irmãos mais velhos, que dá o direito de mandar no irmão mais novo. Mas você vai ver a consequência. Olha o comentário do bispo. A inveja estava por trás da crítica de Miriam. E isso foi capaz de contaminar também Arão. Embora ela fosse profetisa e ocupasse uma posição de destaque entre o povo, estava cobiçosa, magoada, insatisfeita com Moisés. Ao se insurgirem contra o líder dos hebreus, Miriam e Arão se rebelaram contra o próprio Deus, pois foi ele quem concebeu a Moisés a autoridade sobre Israel. O rebelde sempre tenta propagar seu mal a outras pessoas. Por isso, é necessário cautela. Não se impressione com quem exibe uma vida de serviço a Deus e não tem o fruto do Espírito Santo em seu viver. E o fruto está em Gálatas 5:22, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Miriam foi aquela responsável também, lembra-se, que quando o menino estava nas águas do rio Nilo, veio a filha de Faraó que pegou ele e ela foi aquela que teve a coragem, de ir lá falar com a filha de Faraó e sugerir uma das hebreias. E ela chamou a mãe para cuidar do próprio irmão. Então, imagine que ela tem aquele senso de responsabilidade sobre o irmão, o cuidado com o irmão. Então, ela tinha uma boa causa, digamos assim, uma preocupação sadia, boa, mas essa preocupação se tornou em algo muito ruim, porque ao invés dela resolver o seu problema com Moisés, ela então estava falando pelas costas de Moisés com o irmão. No 3, e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Quando a gente lê manso, não é aquele mansidão que é aquela pessoa, eu entendo assim, na nossa linguagem, aquele cãozinho que põe a orelha para baixo e vai assim, não é isso. O manso é obediente. Então Moisés era um homem muito obediente a Deus. No 4, e logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação.
E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e ambos saíram. Então, só estavam os dois na tenda quando um falou com o outro. Contra Moisés, não tinha mais ninguém, mas só que Deus ouviu. Então, dura coisa é a pessoa que fala mal de um homem, de uma mulher de Deus, mesmo que ela não esteja ouvindo, Deus está. E aí a consequência é séria. Olha lá. E disse, 6, e disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Comentário aqui desse 7 diz assim, fiel em toda a minha casa. Israel era a casa de Deus e Moisés cuidava de todos os seus deveres fielmente. Além disso, estava sempre atento às necessidades do povo que o Senhor lhe havia confiado. A fidelidade é a condição fundamental para ter um relacionamento com o Eterno. Ele não faz acepção de pessoas, mas quanto maior a disposição de alguém em se entregar a Deus, enquanto andando em submissão à sua palavra, maior a sua entrega a Ele. A fidelidade é tão apreciada pelo Altíssimo que Ele promete que aquele que for fiel no pouco hoje será colocado sobre o muito amanhã. Vamos conferir? Mateus 25, 21, e o seu Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Aí você vê que a fidelidade a Deus conta e conta muito, né? Moisés permanecia sendo fiel a Deus e por isso Deus agora chamou os 3 para conversar. E olha só, no 8, boca a boca falo com ele. Claramente, não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. E o comentário diz a boca, enquanto Deus se revelava aos profetas por meio de sonhos e visões, a Moisés falava pessoalmente. O Senhor mantinha um relacionamento de intimidade tão profundo com o seu servo que se comunicava face a face com ele. Você vê isso em Êxodo 33, 11. Miriam e Arão queriam desqualificar a liderança daquele que o Altíssimo havia escolhido, mas conseguiram o contrário. Viram o irmão ser ainda mais honrado. Moisés não precisou proferir uma única palavra para se proteger, porque Deus saiu imediatamente em sua defesa. Aí você vê que a vida de uma pessoa que deseja servir e seguir o Senhor Jesus não vai ser um mar de rosas, né? Mas vai ser de lutas, desafios, de provas, mas elas vêm e elas vão. E quando vem uma luta, quando vem um problema, uma situação difícil, né? Aquilo ali vem para nos fortalecer. Quer dizer, você acha que Moisés esperava que da própria casa, os irmãos dele iriam se levantar contra ele? Claro que não. Mas aconteceu. E ele tinha que se manter fiel, não guardar nenhuma mágoa no coração. 9. Assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. O comentário daqui diz, aquele que serve ao Senhor não precisa se preocupar com a sua reputação. Se for injustiçado e permanecer fiel, será honrado por ele. Em contrapartida, aquele que se entrega à maledicência ou anda na companhia de amigos que têm língua afiada para o mal, pode se preparar para receber as duras consequências dos seus atos. Moisés não precisou defender sua reputação, né? Muito forte, porque Deus o defendeu. E aí fica mais até forte, né? Do que ele próprio sair em justiça própria. Então não vale a pena você querer buscar justiça própria ou executar justiça com as suas mãos. Quando você confia em Deus, você busca essa justiça em Deus. Você entrega para ele essa justiça. Olha o 10. E a nuvem se retirou de sobre a tenda. E eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam e eis que estava leprosa. O comentário. Miriam ficou leprosa. O pecado contamina o homem e deixa a alma doente. O termo hebraico, sarate, traduzido por lepra, engloba várias doenças de pele e não somente a hanseníase.
O que acometeu Miriam foi um conjunto de doenças graves capazes de debilitar e deformar. Esse mal veio como consequência das próprias atitudes dela. Miriam sofreu publicamente não apenas com a moléstia, mas também com a reclusão, ao ser afastada do acampamento, conforme a lei determinava. Ela só ficou curada porque Moisés intercedeu a Deus por ela. Além de Miriam, Arão também desagradou a Deus. Ele só não recebeu a mesma punição que a irmã, porque foi ela a mentora da rebelião. Mas Deus também, vai, digamos assim, tendo pontos negativos com aquela pessoa, se não houver arrependimento. Então, a gente vê mais uma vez a lepra. A lepra, ela é um sinônimo, do pecado. Ela é um sinônimo do erro. Normalmente, a lepra, ela começa pequenininha na pele, às vezes até imperceptível. Só que ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, ela vai ganhando proporções. No caso de Miriam, ela foi tomada de toda a lepra, quer dizer, o pecado dela ficou bem exposto, bem claro, bem nítido, É como você às vezes vê um servo de Deus ungido, trabalhando, servindo a Deus e no dia seguinte você vê que ele caiu e está fora da obra e falando tudo contrário do que você sempre acostumado a ouvir ele falar. Quer dizer, assim também Miriam, como que do dia para a noite aquilo aconteceu. Na verdade, aquela lepra já estava dentro dela, Só veio crescendo. E aqui então ela tomou as proporções que ela tinha. E seguindo. Por isso, Arão disse a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponha sobre nós esse pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. A ação loucamente. Por quê? O louco não pensa, Ele age, ele faz, Ele troca a salvação dele por qualquer coisa deste mundo. Então, eles tomaram uma atitude loucamente. Foi assim que eles viram a atitude deles, No 12, ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre da sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: Se teu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Hazerote e acampou-se no deserto de Parã. Aqui ficou uma história, aqui ficou uma lição que eu acho que nunca mais iria se repetir. E hoje nós podemos tirar como exemplo o que aconteceu aqui com Miriam e você se guardar de falar de qualquer pessoa, qualquer homem de Deus. Às vezes você encontra pessoas que estão machucadas, estão magoadas, estão com lepra espiritual. E elas começam a falar mal do homem de Deus, ela fala mal daquele, do bispo, do pastor, do obreiro, e todo mundo, ninguém presta. Cuidado, você ouvindo ela, você está sendo cúmplice, Você está aceitando o que essa pessoa está falando. Fuja dessas pessoas, é melhor. Às vezes é melhor você andar sozinho, mas andar com Deus, do que andar mal acompanhado e perder sua salvação. Seguindo agora para o 13. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Zafate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Sacar, Gigel, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vossi; da tribo de Gade, Geuel, filho de Magi. Aí você pergunta, mas cadê Josué? Porque os dois que se salvaram, se costuma dizer muito, Calebe e Josué. Porque aqui o nome dele aparece como Oséias.
O nome dele era Oséias. E aí, seguindo aqui para o 16. Estes são os nomes dos filhos dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Então, aqui está a explicação do porquê que você não vê Josué, mas vê Oséias. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe, subi por aqui para o lado do sul, e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e como é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas. Também como é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias da uva. O comentário diz assim, como é a terra? Deus havia examinado minuciosamente Canaã antes de dá-la a Israel. Sua palavra garantia que a terra era boa em todos os aspectos. A ida dos espias só confirmaria o testemunho do Altíssimo, pois aquilo que ele promete cumpre. E o que Deus queria com isso? Que eles olhassem aquela terra e eles entendessem que ali estava o cumprimento da promessa de Deus, o que Deus queria para eles. Por exemplo, eu já vi testemunho de um homem que ele estava desempregado, ele estava na miséria, situação difícil dele. Mas ele passava numa loja de carros, e isso ele já fazendo a corrente da segunda-feira pela prosperidade dele. Ele olhava para um carro belíssimo, importado, e ele falava assim, um dia eu vou entrar nesse carro, esse carro vai ser meu. E um dia ele tomou uma decisão de ir lá fazer o test drive. E fez, andou assim, e ele sentou no carro e ele falou assim, meu Deus, esse carro vai ser meu um dia. Ele rodou com o carro e, de fato, ele foi tão determinado na sua vida financeira que ele prosperou ao ponto de ir lá naquela agência que ele sempre passava a pé e ele entrou lá, comprou um carro à vista, do jeito que ele queria, e ele deu testemunho. Quer dizer, você tem que crer na promessa de maneira que ela venha se cumprir para você. Olha só o 21. Assim, subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Ramate, e subiram para o lado do sul, e vieram até Hebron, e estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filho de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram ramo de vide com o cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. O comentário diz assim, vale de Escol. O valor de Canaã estava por todos os lados, inclusive na fertilidade da terra. Os espias colheram frutos abundantes, como romã, figos e uvas. Estas, por sinal, eram tão grandes que foram necessários 2 homens para carregar um único cacho. Eles os suspenderam por uma vara e colocaram em seus ombros até chegarem ao acampamento. A luta que o povo teria que travar era proporcional à bênção que iria receber. É muito forte, né? É tão glorioso, né? O que Deus tem preparado para aqueles que o amam, não somente na eternidade, mas para aqueles que estão vivendo aqui ainda. Deus tem coisas grandes para você. Você tem que crer nelas, né? Deus quer que você tenha uma vida próspera, não para você usufruir dela e pronto, acabou, não. A prosperidade que você vai ter vai ser um instrumento nas mãos de Deus para que você venha ganhar outras almas. Natural, você vai desfrutar dela. Claro, né? O povo iria entrar na terra prometida, ia desfrutar da terra prometida, mas Deus usaria eles como um instrumento para ganhar outras almas. Aí seguindo para o 24. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe os frutos da terra. E cortaram-lhe e disseram, fomos à terra a que nos enviaste verdadeiramente, mana leite e mel,
e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar, e pela margem do Jordão. O comentário diz: mana, leite e mel. O relato dos espias sobre Canaã testificou que o Senhor havia prometido, mas ao invés de eles focarem na sua grandeza e fidelidade, fixaram-se nas dificuldades em possuí-la. Quando olharam para as muralhas das cidades, viram somente o tamanho delas e não o território valioso que estava protegido. Isto é, viram que os habitantes, além de numerosos, eram de grande estatura. Contudo, não pensaram que isso só provava que aquela região era fértil e boa. Caso contrário, estaria desabitada. A fé leva o homem a raciocinar com a mente de Deus, mas o medo o faz enxergar os obstáculos maiores do que realmente são. Quem considera as barreiras e teme os desafios desconsidera a onipotência do Altíssimo. Por isso, não consegue desfrutar de suas promessas. Então, você vê aqui o erro deles em olhar apenas para as dificuldades e não testificar, não, de fato, eu sou uma testemunha ocular do que Deus falou. Essa terra mana leite e mel. Só um detalhe aqui, né? Israel não fabrica mel. Não. Mel de abelha, não há. Mas eles fabricam mel de tâmara. O mel de lá de Israel é mel de tâmara. Mas olha que interessante, né? Quer dizer, eles estavam ali focados nos problemas. Eles ignoraram por completo o que Deus havia dito. Olha só o que eles falam aqui. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. O comentário diz assim: a coragem de Caleb, e em meio às palavras de dúvida dos espias, o beneficiou até o fim da sua vida. Posteriormente, ele tomou posse de Hebrom, sua herança na terra prometida. Nós vamos ler em Josué 14:13. Essa região era povoada por gigantes, que foram derrotados por ele quando estava com 85 anos de idade. O que havia dentro de Caleb era o poder da fé. Por isso, ele não se intimidava perante as dificuldades. Quem tem essa fé vence qualquer desafio, porque é valente e determinado. Além disso, não desiste enquanto não alcança o que almeja. É forte, né? Eu considero essa passagem de uma das mais fortes para mim, né? Pessoalmente para mim. Porque mostra a fé que nós temos que ter diante das dificuldades. Quer dizer, eles tinham dificuldades, quer dizer, eles não poderiam ficar pensando que eles iriam chegar na terra, estaria ali tudo de mão beijada. Eles teriam que guerrear, né? Para dar valor, eles tinham que lutar. Por exemplo, se você conquistou alguma coisa na vida, eu duvido que chegou de mão beijada. Você teve que lutar, sacrificar, você teve que fazer a sua parte. Mesma coisa. Deus queria dar aquela terra, mas não iria ser de mão beijada. Eles tinham que lutar por ela, né? Conquistá-la, quer dizer, ter o gosto da conquista. E detalhe, Deus estava dizendo que seria com eles para aquela conquista. Quer dizer, a primeira honra seria de Deus, sem Deus eles não seriam capazes de conquistar. E a segunda era o esforço deles, né? O gosto de dizer assim, olha, eu lutei para estar aqui, eu batalhei para chegar aqui, né? É o prazer, né? E aí o 31, porém, os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então, quer dizer, a forma como eles já se enxergavam, já se diminuíam diante do problema. Eles enxergavam um problema maior do que eles próprios. Esqueciam de quem estava com eles. O comentário diz assim: os 10 espias tiveram a oportunidade de conhecer a terra prometida. Porém, a incredulidade demonstrada por eles impediu a posse dela naquele momento.
Essa descrença também tem se repetido hoje na vida de muitas pessoas. Por causa das dúvidas e do medo, abrem mão da sua família, dos seus sonhos e até de si mesmas. O extraordinário poder de Deus está à disposição de todos, mas para que as suas promessas se concretizem, ele exige fé e coragem. Eles ainda não tinham entendido, né, quem estava lutando por eles. Eles ainda estavam cegos e eles se consideravam impotentes, incapazes, né? Como que você se vê? Isso é importante. Você acredita em você mesmo? Porque se você não crê em você mesmo, como é que você vai lutar? Como é que Deus vai lutar através de você? Então, primeiro passo para a conquista, seja do que for, nesta vida, você precisa acreditar em você. Aí você pode até me dizer assim, mas ninguém acredita em mim. Isso não importa. Deus já acredita. E se Deus acredita em você, o que importa se os outros vão acreditar ou não vão? Quando eles verem o seu testemunho, vão bater palma para você. E vão começar a acreditar em você. Mas aí já vai ter entendido que você, na verdade, não precisa de ninguém para fazer a diferença, para arrebentar. Você vai arrebentar com Deus, é com Ele. Creia nele, confia nele. Coloca a sua vida à disposição dele, que Deus vai honrar você, tá certo? Que Deus abençoe você. Partilhe esse vídeo com alguém, principalmente alguém que está muito desanimado, para ele ler essa passagem aí e se animar e ir para frente, tá bom? Que Deus ilumine você, dê o seu gosto, faz seu comentário, manda para alguém, não esqueça. Fique bem.